Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muita paz a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Estudos que realizamos todas as semanas, nas quartas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook e Instagram. Com muita alegria que nos reencontramos aqui para mais uma noite de estudos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire, que nos envolva todos em sua santa paz, para que a gente possa aproveitar bem esses momentos que teremos refletindo aqui em torno da doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, dia 6 de julho de 2022. Todos aqueles que vão chegando, recebam o nosso abraço, nossa acolhida fraterna. A todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, outro momento, o nosso abraço também, porque sei que muitos amigos e amigas acompanham em outros dias, né? Então, nosso boa noite aqui para Evani Santos. Tudo bem, Evani? Boa noite, viu? Que Deus nos ilumine, isso mesmo. O nosso amigo Nando Santos aqui também. Boa noite. Dizendo aqui, agora está certo na minha agenda, não perco mais. Aí, Nando. Senti firmeza agora, hein? Muito boa noite, viu, Nando? Muito bem-vindo. Evani, um abraço também para a tua irmã Eva, né, lá da Bahia, que sempre acompanha esses estudos também em outros dias, né? Fica o nosso abraço aí, viu, Eva? Muita paz, muita luz para você. Deus te abençoe. E aqui no Facebook, o nosso boa noite para Fátima Marcaça Baldo. Muito bem-vinda, Fátima Dirce Dias. A Silvia Guerra. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda. Paz e luz. Quem mais aqui? Já que está rodando rápido aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Abigail Osterman, muito bem. Muito bem-vinda, boa noite, viu, Abigail? Paz e luz a todos, assim seja. Eliane Ferreira Gomes, tudo bem, Eliane? Boa noite. Maria Esther Mazeu, bem-vinda, viu, Esther? Muito boa noite. A Luciana Mantovanini, que legal, bem-vinda. Fátima Bovo Fernandes, legal, Ivani. Quem mais aqui? A Larissa Mello, um abraço, Larissa, boa noite. A nossa amiga Loiva Carnope. Pessoal, lembrando que a Loiva vai fazer uma palestra, né, online, uma live, né, no domingo, pelo Farol de Luz, compartilhei no meu Face. A Loiva que traz assuntos sempre interessantes, vai falar de um assunto muito importante, né, a última ceia. Então, quem tiver oportunidade, aproveitem para ver a nossa amiga Loiva, que transmite muito bem o recado, tem feito palestras muito boas mesmo, tem acompanhado. Quem mais aqui? Andrade Mineiro, tudo bem? Boa noite, viu, Andrade? A Lúbia Faleiros, boa noite, Lúbia. Trabalhadora da causa espírita também. Zuleide Carvalho, muito boa noite. Mais um encontro de luz, se Deus quiser, muito bom, legal, viu? E a nossa amiga Ana Maria Salvador, que legal, boa noite, viu? Dizendo aqui, boa noite com Deus e alegria, saudades, Deus te ilumine e proteja com muitas bênçãos, amamos um montão você e a todos, os estudos da doutrina, gratidão imensa. Muito legal, viu, Ana? Um abraço fraterno para você, querida amiga, Deus te abençoe sempre. Quem mais aqui? Baú também, Baú 72 aqui no Insta, muito boa noite, viu? Acabei demorando para ver que roda rápido, né? Muito boa noite, muito bem-vinda. Só um minutinho, por favor. A Silvia Almeida aqui também. Tudo bem, Silvia? Muito boa noite, viu?
A Ana Paula, né? É que está como baú 72. Bem-vinda, Ana Paula. Muito boa noite, viu? Pessoal, nós vamos então hoje estudar sobre a lei de liberdade, né? Nós estudamos a semana passada, terminamos, né, a lei de igualdade. E hoje então começaremos pelo tópico liberdade natural, a questão número 825, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Número 825, Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, quer dizer, né, vangloriar-se, de gozar de absoluta liberdade? Então, vejam só, uma pergunta bem interessante, né? Porque ele está perguntando se nós teríamos uma liberdade absoluta em algum momento da vida, em alguma situação. Será que em algum momento da vida teremos essa liberdade absoluta, né? E os Espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então vejam que interessante, né? É impossível ter liberdade absoluta no sentido de que nós não podemos fazer o que bem entendemos, né? De repente a pessoa fala: eu vou fazer o que eu quiser, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com quem quer que seja. Nós não temos essa liberdade, né? Por quê? Nós temos uma liberdade relativa, né? Não absoluta. E nós não temos porque já estudamos a lei de sociedade, né? A lei de sociedade vai dar essa justificativa. A partir do momento que a gente convive com outras pessoas, nós precisamos respeitar os direitos da outra pessoa. Então, nós não somos absolutamente livres para fazer o que quisermos. A partir do momento que a gente fere o direito do outro, né, nós não temos essa liberdade. Então, nós precisamos respeitar o direito do outro, da outra pessoa. E aí, o que acontece? Nós passamos a ter deveres, né? Nós temos direitos, mas temos também deveres de respeitar o outro, o próximo, aqueles com quem convivemos, e todos, né? Então, aí nós nos lembramos daquela frase do mestre, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fosse feito. É uma orientação sábia, né? Porque a partir do momento que nós não queremos ser incomodados, não queremos ser perturbados, né? Não queremos que a pessoa tire o nosso direito, nós também não podemos fazer isso para com o outro, né? Lógico, né? Então é aquela ideia de um respeita o outro, né? Por isso que eles dizem: todos precisais uns dos outros. No sentido de que precisamos conviver. E a partir do momento que precisamos conviver, precisamos respeitar também o direito dos outros, né? E aí, avançando aqui rapidinho para a questão 826, né? Para não ficarmos muito tempo nela, na questão 826, diz aqui que a gente só tem liberdade absoluta, tem um exemplo, né? O eremita no deserto. Vejam só que interessante. Imagine aquela pessoa sozinha num deserto, né? Ali, veja bem, ali aquela pessoa tem liberdade absoluta. Por quê? Porque ela não convive com ninguém. Ela pode fazer o que ela quiser, pelo menos no sentido material, né? Depois vamos analisar a questão espiritual. Mas no sentido físico, material, né? A pessoa faz o que quiser, ela é livre absolutamente, no deserto, sozinha, né? A partir do momento que tiver uma pessoa a mais junto com ela, já tira o direito da liberdade absoluta. Então vejam que interessante isso, né? Nós temos uma liberdade grande, né? Mas relativa, não absoluta. A partir do momento que convivemos com uma pessoa que seja, já não temos mais a liberdade absoluta para fazermos aquilo que bem quisermos, né? Se tiver algum comentário aí para reforçar, pessoal, coloquem aí, por favor, tá?
A Loiva dizendo, obrigado pelo carinho, pela divulgação, espero estar à altura dos amigos. Para aqueles que chegaram depois, pessoal, a Loiva está respondendo porque nós falamos sobre uma live que ela vai realizar, a nossa amiga Loiva aqui, que estuda sempre conosco aqui no grupo. Ela vai participar, né, de uma live lá no Centro Espírita Farol de Luz do Rio Grande do Sul, onde nós também já fizemos uma live. E ela vai falar sobre a última ceia, que é bem interessante. Nós deixamos o convite aí. Tenho certeza que ela vai dar conta do recado sim, viu? Né, Loiva? A Selma Camargo aqui também, muito boa noite, viu? Ana Lúcia Olive, boa noite, viu? Cristina Caon também. A Fátima Baldo está dizendo aqui, Paulo, infelizmente tem familiar que diz, eu prezo, né, minha liberdade, mas na hora dos problemas recorre para a família. Tem muito isso, né? A pessoa quer mais ficar, né, de certa forma livre, afastar-se de problemas, né? Quer dizer, quer viver mais sozinha, né, para ter mais liberdade. Mas para a gente perceber, como a Fátima coloca, aquela ideia, nós sempre precisamos uns dos outros, né? Que pena que aqueles que pensam que fugindo, né, da convivência que vai resolver o problema, né, Fátima? A Marlene Pisoni, tudo bem, Marlene? Muito boa noite, viu? Muito bem-vinda. E vamos avançando aqui então, enquanto não tiver nenhum comentário mais, vamos à frente. 827, tá? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Vejam, nós temos que respeitar o direito do outro. Mas respeitando o direito do outro, será que a gente perde o direito de pertencermos a nós mesmos? Né? De sermos senhor, aquela expressão, né? Senhor de si? Então eles respondem, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então vejam, um dos direitos, né, mais importantes que nós temos é esse direito da liberdade, de sermos dono do nosso corpo, da nossa vontade. Nós temos esse direito, né, à liberdade, à escolha, a esse direito, né, de que ninguém interfira na nossa liberdade, no direito de sermos senhores de nós mesmos, né, pertencermos a nós mesmos. Esse direito de liberdade para viver da forma como bem quisermos, né? É um direito que a lei de Deus garante, até o ponto que a gente não fira o direito do outro. Aí que é o detalhe, né? Então eles respondem que é um direito que vem da natureza, né? Deus criou assim, Deus nos criou com a liberdade, né? Por isso que nós vamos ver o tópico à frente, pessoal, que trata da escravidão. Vejam que época triste, né, que a humanidade viveu, quando nós, né, vamos nos incluir, não sabemos quem de nós esteve diante desse movimento triste, né? Quando nós escravizamos outros, né? Então, para a gente perceber que a pessoa jamais deve subjugar o outro, dominar o outro, né? Escravizar o outro. Nós temos o direito à liberdade plena, né? De sermos donos de nós mesmos, responsáveis por nós mesmos, né? Lógico, desde as condições normais, né? Mas pensemos que todos temos esse mesmo direito. Então, assim como a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar o outro, né? E não dá, voltando a reforçar, não dá para ter liberdade absoluta, porque precisamos respeitar o outro. Mas vejam, o fato de respeitarmos os outros, é isso que Kardec quer deixar claro nessa questão. O fato de nós precisarmos respeitar o direito do outro não nos tira a liberdade de agirmos como nós bem queremos. O direito à liberdade, nós vamos ver à frente, de pensar, das crenças, de fazermos escolhas. Nós temos liberdade de sermos autênticos, sermos nós mesmos, né? Ninguém deve dizer a forma como nós devemos ser, a partir do momento da nossa responsabilidade civil aqui encarnados, né? Então é nesse sentido, a gente deve respeitar o direito do outro, mas temos o direito à liberdade de ação, ao nosso corpo, à nossa vontade, ao nosso pensamento. Nós temos essa liberdade.
Mas vamos ver isso ainda mais à frente, essa liberdade de pensar ainda vem questões à frente tratando sobre isso, tá? O nosso amigo Anderson Tavares aqui também chegando, muito boa noite, Anderson. A Ruth Maria Diogo também, boa noite. A Fabrícia Souza, bem-vinda, viu, Fabrícia? Uma boa noite. Então vamos aqui mais uma questão. Agora nós vamos falar da escravidão, tá? É lógico, pessoal, que nós vamos falar pouco sobre escravidão, porque graças a Deus, né, já passamos por esse problema, né? Apesar de hoje ainda existirem algumas formas, né, indiretas aí de uma certa escravidão, né? Mas a escravidão já é página virada, né? Já é coisa do passado, graças a Deus. Então nós vamos ler só duas questões para dar uma ideia aí de como os espíritos trataram esse tema lá no século XIX, né, com Kardec, mas nós não vamos ler todas essas questões desse tópico, tá? Maria José, boa noite, viu, Maria José? Bem-vinda. A Vera também aqui no Instagram, tudo bem, Vera? Boa noite, viu? Vamos lá, então. Nós vamos escolher a questão 829 e para falar aqui sobre escravidão. Pergunta assim Kardec: haverá homens que estejam, homens, né, mulher, homem, haverá pessoas que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Vejam que até a pergunta é pesada, né? Foi uma época triste, né? A Zola Dias aqui também, boa noite, viu, Zola? Legal, Vera. Então eles respondem: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, né, esse período triste da humanidade, que passamos por ele, por quê? Por nossa escolha, livre-arbítrio, né? Poderíamos não ter passado por essa fase triste, dependendo das escolhas nossas, humanidade. Então, nós, seres humanos, por escolhas infelizes, dominamos outros, achando que aqueles eram seres inferiores, né? Olha só o ponto que chegamos nós, humanidade, nessa época, né? Mas, graças a Deus, já compreendemos esse grande erro, a humanidade avançou, né? Já existem leis humanas que já, né, proíbem, né, a escravidão, já houve, né, esse progresso grande de não ter mais, apesar, volto a dizer, né, que sabemos que infelizmente hoje ainda, alguns casos, né, indiretamente existem ainda, desse domínio, né, sujeição, perda de liberdade, né, subjugação das pessoas, ainda existe, infelizmente, né, mas não é aquele movimento, né, permitido, né, pelas leis até. E eles dizem aqui que isso geralmente desaparece com o progresso. Tudo aquilo que representa abuso da força, né, pessoal? Porque, vejam bem, tudo que é imposto, que é dominado pela força, mostra a inferioridade moral da criatura humana, né? Tudo aquilo que é pelo domínio da força, veja bem, uma guerra, por exemplo, que é na base da força, do domínio, do poder, da agressão, isso mostra moral, né, pouco evoluída, pouca evolução moral. Então, tudo isso vai diminuindo, vai ficando para trás conforme a humanidade progride, né? Então, as leis humanas vão avançando, as leis humanas vão cada vez mais de encontro às leis divinas, isso que é legal, porque repetimos sempre isso, né? Só para ficar bem claro, as leis divinas sempre são as mesmas, porque são perfeitas, sempre, em todas as épocas, foram iguais e serão iguais, porque não mudam, são perfeitas, né? Agora, as leis humanas vêm se modificando com o passar do tempo, gradativamente, cada vez mais de encontro às leis divinas. Porque as leis humanas, cada vez que são renovadas para melhor moralmente, elas estão se aproximando das leis divinas.
Lógico que falta muito, né, para chegar à condição da lei divina, mas estão no caminho das leis divinas, né? E aqui então diz que, lógico que tudo isso que é abuso, que é imposição, é domínio pela força, é contrário à lei de Deus, né? A lei de Deus que é lei de amor, tá? Nós vamos agora só ler mais uma aqui de escravidão, porque, como volto a dizer, né, uma época triste que já ficou para o passado, a gente não precisa perder muito tempo aqui tratando desse assunto de escravidão. Mas vamos ler a questão 832, que Kardec pergunta assim: no entanto, vejam bem, essa pergunta é bem interessante, porque ele mostra um sentido ali que parece, né, que teriam pessoas naquela época que usavam de caridade mesmo na escravidão, né? Então ele pergunta assim: no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Entenderam? Então aquelas pessoas que tinham escravos também, mas que cuidavam bem deles, né? Ele diz aqui, não deixa faltar nada. E aquelas pessoas que achavam que se desse liberdade seria pior para os escravos, né? Então Kardec pergunta, e aí, isso é certo, né? E os espíritos responderam. Vejam que resposta inteligente, sensata, né? Eles dizem assim: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensa aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então vejam que interessante, né? Porque eles começam dizendo que essas pessoas que tratavam assim seus escravos, né, com uma humanidade, né, com bons tratos, cuidando bem deles, lógico, eles compreendem melhor os seus interesses. Eles tratavam melhor do que aqueles que prejudicavam. Mas eles dizem, né, mas mesmo cuidado dispensam aos seus animais, quer dizer, eles não estavam mais preocupados com os escravos, e sim com o lucro que eles poderiam ter na venda daqueles escravos. Então vejam, o interesse maior não era naquela pessoa, nas pessoas. O interesse era em si mesmos, né? Sempre o egoísmo, querendo lucrar mais. O interesse maior era esse, cuidava bem para ter mais lucro, né? Então, para Deus, o que manda é a intenção. Sempre nós estudamos isso aqui, né? Deus analisa a intenção. Cuidou bem, tá certo, foi válido, ajudou, tratou bem, foi caridoso, mas qual a intenção que movia essa pessoa? Ter lucros, né? E aí já derruba por muito do que ele fez de bom, cai por terra, né? Então eles não eram tão culpados como aqueles que maltratavam, né? Mas mesmo assim, eles privavam a pessoa do direito de se pertencer a si mesmo, quer dizer, tirava a liberdade, né? Não temos o direito de tirar a liberdade de ninguém, de constranger a outra pessoa a agir de uma forma que nós queiramos, né? E aí nós precisamos trazer até para as pequenas coisas da nossa vida também, né? Será que às vezes a gente não quer transformar o outro, né? Trazendo aqui para uma realidade mais simples, né? Mais corriqueira do dia a dia. Às vezes a pessoa quer dominar a outra, quer fazer a outra seguir da forma como ela bem entende, né? Então é um domínio também, é ali uma forma de constranger, né? Tirar o direito da pessoa ser livre, né? Livre para agir da forma como bem queira, né? A Olga Siqueira aqui com a gente também, bem-vinda, viu, Olga? Vamos continuando aqui, tudo bem até aqui, pessoal? Hoje aí estão comentando pouco, né? Tá tudo em ordem, tá tranquilo. Nós vamos agora para o tópico que chama liberdade de pensar, tá?
porque nós estamos tratando da lei de liberdade. Então Kardec analisa vários pontos sobre a liberdade, né? Tratou então aqui da liberdade natural, da escravidão, agora da liberdade de pensar. Até que ponto nós temos liberdade de pensar? É muito interessante também esse tópico, né? E Kardec pergunta assim, na 833, tá? Quem estiver aí acompanhando com o livro, né? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, ele já dá a ideia, né, do pensamento. Se nós temos algo em nós que a gente é livre, né, no sentido de liberdade absoluta. Nós temos algo em nós que nos dá essa liberdade, ele dando a ideia já do pensamento, né? A Ivani dizendo aqui, por exemplo, tirar a vida de alguém por não aceitar fim de relacionamento. Então, um absurdo, né, Ivani? Coisas que a gente vê ainda hoje, né? Muito triste, né? Muito triste. Por causa de um relacionamento, acaba às vezes não aceita, né? A pessoa não aceita e chega até tirar a vida do outro. Esses, né? Coisas que já não eram mais para estar acontecendo numa era tão avançada da humanidade, né? Ainda vemos essas coisas, mas nós sabemos, tem espíritos ainda mais atrasados, que estão tendo as últimas oportunidades reencarnatórias, né? E acabam, às vezes, cometendo essas insanidades, né? Essas atitudes infelizes, né? A Ruth Maria Diogo também comentando aqui, todos os tópicos apresentados são esclarecedores e estão bem claros para o nosso entendimento. Ah, então tá bom, Ruth, obrigado aí pelo retorno. Então vamos lá. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E eles respondem, né? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se-lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então vejam que interessante, vamos analisar essa resposta, né? O pensamento é onde nós temos a maior liberdade, não é? É claro isso, vocês concordam? O pensamento nosso, no pensamento nós somos livres, né? Pensamos o que bem quisermos, porque o outro não conhece o nosso pensamento. Nosso pensamento não tem limites, né? A gente pode pensar coisas absurdas, coisas sensatas, coisas boas, coisas ruins, fazer planos. No pensamento nós temos uma liberdade imensa, né? Por isso que eles dizem aqui, ilimitada liberdade, né? Oi, Débora, boa noite, viu? Bem-vinda aqui também no Insta, muito bem-vinda. Então, mas percebam, pessoal, que os espíritos aqui não falam absoluta liberdade no pensamento. É muito interessante esse detalhe que às vezes passa despercebido. Eles dizem aqui, ilimitada liberdade, mas não absoluta liberdade. Olha só que legal, a Débora aqui do Acre, tão distante daqui de onde estamos, eu pelo menos. Que legal, Débora. Sempre que quiser, acompanhe o nosso estudo aqui, todas as quartas-feiras, tá? Às 20 horas. A Ivani dizendo aqui, até o que não queremos pensar. Então, essa liberdade, é isso que nós vamos entrar nesse ponto aí, Ivani, é isso que você está colocando. Porque nós temos essa liberdade, a Ivani está chamando uma atenção até interessante. A gente pensa, né, quaisquer coisas. Até o que não queremos pensar. Por quê? Porque vem sugestões também espirituais, né? Legal, muito obrigado, Débora. E aí, então, eu quero chamar a atenção, porque os espíritos não estão dizendo que nós temos absoluta liberdade no pensamento. Nós vamos ver isso à frente, já na próxima questão. Porque eles dizem assim, olha, pode-se lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Por que não pode aniquilar o pensamento? Porque o pensamento, pessoal, é atributo da alma, do espírito, né? Nós que somos seres espirituais, nós temos o pensamento contínuo, frequente. Nós não paramos de pensar. Então não dá para aniquilar o pensamento, certo? Só se
a alma desaparecesse. Aí o pensamento seria aniquilado. Como a alma não tem fim, somos imortais, né? Não tem como aniquilar o pensamento. Mas vejam, agora eu quero chamar a atenção por esse lado que a Ivani já começou a mostrar ali, né? Do pensamento, que é muito importante, que nós temos liberdade ilimitada, mas não temos liberdade absoluta, tá? Que é a questão 834. Vejam só. Pergunta assim Kardec: é responsável o homem pelo seu pensamento? Vejam, essa pergunta é muito importante. Porque nós temos liberdade, pensa o que quiser, né? Não estão agredindo ninguém. Vejam a diferença. Quando a gente falou de liberdade absoluta, no sentido de ação, né? Aqui eles dizem, não temos liberdade absoluta porque temos que respeitar o direito da outra pessoa. Agora, no pensamento, nós não estamos ferindo ninguém, vocês concordam? A gente poderia falar assim, eu tenho liberdade absoluta, porque eu penso o que eu quiser, eu não estou prejudicando a ninguém. Pode ser um pensamento, né? Mas Kardec aqui já toca nesse ponto. Ele fala, é responsável o homem pelo seu pensamento? E olha a resposta que os espíritos dão. Perante Deus, olha só, somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então aqui, pessoal, é muito importante. Kardec vai tratar do valor moral do pensamento. Vejam só, nossos pensamentos, a gente já sabe disso em doutrina espírita. Nossos pensamentos têm valor moral também, né? Porque vamos analisar bem claramente, olha, se a gente pensar só na vida material aqui, encarnados, né? A vida física, sim, esquece o lado espiritual por enquanto. No mundo material, na nossa vida de encarnados, a liberdade quanto ao pensamento é absoluta. Vocês concordam? Na vida material. A gente pode pensar o que quiser, que a gente não vai afetar outra pessoa, certo? Na vida material, pensando só, sem considerar o lado espiritual. Porque na forma encarnados, não tem condenação nenhuma para o pensamento. Não tem uma lei humana que fala assim, você está agindo errado com esse pensamento, porque não sabe o que você está pensando. Então não tem nenhuma condenação humana para o pensamento, tá? Na vida material. O Nando está colocando aqui, responsabilidade dos pensamentos. É isso que nós vamos falar, né? Agora, o detalhe é esse. Pessoal, não podemos esquecer, né? Quem nós somos? Que a gente fala 1000 vezes para isso aí ficar gravado em nós, né? Nós somos espíritos, seres espirituais. Então nós temos sentimentos, desejos, os nossos pensamentos têm responsabilidade, nós temos responsabilidade pelos nossos pensamentos, melhor dizendo. A nossa amiga Júlia Paz, tudo bem, Júlia? Muito bem-vinda, viu, minha amiga? Muita paz para você também. Então, nossos pensamentos, pessoal, vai ter consequência desses pensamentos. Porque eles podem ser bons ou podem ser maus. Vamos analisar isso. Olha só. Vamos analisar que nós estamos pensando algo ruim. Nós estamos, por exemplo, a pessoa está arquitetando um plano para prejudicar outro. Começou a pensar, maquinar um plano maldoso para prejudicar a outra pessoa. O que acontece nessa hora com essa pessoa que está pensando mal, que está planejando o mal? Começa a mudar a vibração dessa pessoa, não é? Ela baixa o padrão vibratório, ela começa a emitir fluidos pesados, ruins. O que mais? Ela atrai espíritos que querem também perturbar, prejudicar. Ela altera seu estado de alma, vocês concordam? Apenas com esses pensamentos. E aí, vejam só, essa pessoa passa a prejudicar outros que convivem com ela. Ela está num estado de alma perigoso.
ela está com baixa vibração, com fluidos ruins que ela está emitindo, a vibração dela é pesada, a gente sente isso, fora o que os maus espíritos, maus ainda, né? Nós sabemos que todos vão se regenerar um dia, mas aqueles ainda maus espíritos se aproximam, deixam o ambiente pesado, e ainda o que essa pessoa pode levar à prática esse mau pensamento. Então vejam que não temos liberdade absoluta de pensamento. Não temos nem no pensamento. Porque esses pensamentos, a nossa consciência grava. A Débora colocando baixa frequência. Isso, né? Baixa frequência, vibração. A gente cai a vibração. E aí o que acontece? Perante a lei de Deus, nós estamos agindo mal. Quem vai saber que nós estamos agindo mal? Nossa consciência. Questão 621, se não me engano, hein? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Deus nos criou de uma forma tão perfeita que Ele não precisa ficar observando cada um de nós. A nossa consciência vai mostrando como nós estamos agindo. Então a consciência nos registra isso, que nós estamos arquitetando um plano mau, de prejudicar alguém. O desejo nosso é de fazer o mal. Já estamos perturbando, já estamos prejudicando. A Ivani colocando, por isso a importância de coisas edificantes, né? Para blindar ataque de espíritos inferiores. Isso, uma leitura, oração, bons pensamentos, prece, né? Tudo isso é muito importante. Vamos ver aqui que tem mais colocações aqui, né? Abigail dizendo aqui, né? Pensamento vira energia, e sendo bons ou maus. É isso, né? Pensamento tem força, pessoal. O pensamento gera, como a Abigail está colocando, uma energia, é uma questão fluídica, né? Nós emitimos algo com o pensamento, né? A Celinha Lombardi, tudo bem, Célia? Que saudade, bem-vinda, viu? Sempre estudou conosco, teve um tempo de ausência, de vez em quando está conseguindo aparecer, né? Dizendo aqui, então os espíritos desencarnados podem saber os nossos pensamentos? É a pergunta da cena instigante aí, né? Os espíritos sentem, né, pessoal? A Célia está nos mostrando algo aí para a gente pensar que é muito sério. Olha lá, o Nando confirmando, 621. Obrigado, Nando. Que fala da lei, onde está escrita a lei de Deus, né? E a Ivani dizendo, no livro Aconteceu na Casa Espírita, mostra como age. É um livro muito bom, pessoal. Alertador, né? Aconteceu na Casa Espírita. Então a Celinha colocando, né? Os espíritos sabem, sentem, né? Nossa vibração, percebem nossos pensamentos. Porque a hora que a gente pensa, vocês lembram da historinha de gibi, né? Que forma aquele balãozinho? É como se a gente criasse uma imagem, a gente plasma com o pensamento, né? A gente cria uma imagem e os espíritos enxergam o nosso plano, o que nós estamos querendo. E aí, se são coisas boas, vêm os espíritos bons. Se são coisas ruins, né? Infelizmente, vêm as companhias desses irmãos perturbados, né? Abigail dizendo, assim sendo, abre brecha, né? Para ser influenciada e acaba prejudicando aos outros. É preciso equilíbrio mental. É isso. Esse abrir brecha, né? Por isso que Jesus falava, vigiai e orai, para a gente não abrir a possibilidade dessa invasão espiritual, né? Desse ataque de espíritos que querem o mal. Então eles vão juntar forças com aquele que quer, né? E a Larissa colocando aqui, em casos de doença como depressão. Então aí, Larissa, é um caso diferente, né? Porque uma depressão, veja bem, a pessoa, apesar que pode haver mistura, né, Larissa? Porque a pessoa que está depressiva, ela está realmente emitindo pensamentos perturbados também. No sentido de não são bons, por quê? São pensamentos às vezes pessimistas, de desânimo, tudo isso é ruim, né? Então assim, ela pode até atrair espíritos também, que acabam agravando o quadro depressivo. Porque essa pessoa vai perdendo a força, vai perdendo a fé, vai desanimando, né? Então precisa de um tratamento para não manter nesse estado de desarmonia, né? Porque a depressão é uma desarmonia. E aí pode também, né, gerar pensamentos ruins que acabam
perturbando a própria pessoa e até outros que convivem também. Mas aí é um caso ainda, né, de uma doença, né, de um problema às vezes orgânico, mas que cabe também à pessoa que está enferma, né, mesmo nessa situação, de reagir. Por isso que é preciso o tratamento médico aliado, né, com a parte espiritual, orações, né, pensamentos otimistas, procurar desenvolver pensamentos melhores, de fé em Deus, tudo isso ajuda, né? O Andrade Mineiro dizendo aqui, às vezes é possível ler pensamentos mesmo sendo encarnados ainda. É bem interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa, esse sentido ler aí, né, que ele está colocando, eu imagino no sentido assim, figurado, né? Porque a pessoa às vezes tem uma expressão que fica até claro o que ela está pensando, né? A gente capta ali, se não for uma como é que chama aquela transmissão, né? Telepatia, né? Tem pessoas que às vezes têm da telepatia, né, Andrade? Mas tem casos que a pessoa mostra uma expressão tão clara, né, corporal, ou nos olhos, né, na feição, que às vezes a gente até imagina o que a pessoa está pensando, né? Legal, pessoal, gostei aí da participação de vocês, mas vamos um pouco mais à frente ainda, né? Agora nós vamos ver liberdade de consciência, tá? Mais um tópico aqui. Esse tópico, liberdade de consciência, pessoal, nós não vamos conseguir encerrar hoje, é lógico, que é um tópico maior, quem está com o livro aí está vendo. Eu vou tentar ler aqui uma, duas questões só, e a gente prossegue, né, com ele na semana próxima, tá bom? Esse tópico liberdade de consciência, né? Então, na 835, Kardec pergunta assim: será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? E eles respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então eles estão dizendo, claro, né? A consciência, a liberdade de consciência, né, é consequência. Quer dizer, se a gente pensa, por consequência, a gente tem liberdade de consciência, que é um pensamento íntimo lá da alma, do mundo íntimo da alma, né? Não é um pensamento comum, banal, né? A consciência, tudo aquilo que a gente decide, né? Que a gente faz escolhas, as nossas crenças, aquilo que a gente julga certo ou errado. Cada um tem um nível, né, de estabelecido, né, de acordo com o seu entendimento. Por exemplo, a gente, de acordo com o que nós já aprendemos, isso individualmente, né? Nós passamos a fazer julgamentos assim sem querer, né? A gente acha, isso está certo, isso está errado. Então a gente tem um nível de entendimento das leis divinas dentro de nós, né? Por isso que diz assim, né, Jesus, muito será cobrado a quem muito recebeu. Nesse sentido, quanto mais a gente aprende, conhece das leis divinas, lógico que a lei divina exige mais de nós. Nós temos mais responsabilidade se fizermos o mal do que aquele que conhece pouco, né? A Marinês de Rosses aqui também, tudo bem, Marinês? Bem-vinda. Uma boa noite para você também, viu? Então, essa liberdade de consciência, né, pessoal? É importante isso. Essa liberdade no sentido de que nós temos esses parâmetros dentro de nós, né? A forma de pensar, das nossas crenças, não só crença religiosa, a forma que a gente acredita, entende as coisas, né? A nossa forma de entendimento. Então, outra pessoa não tem o direito de falar para nós, você tem que pensar assim, ou pensar assado, né? Você tem que achar que isso é certo ou errado. Não. Essa é uma liberdade de consciência quanto liberdade de pensar. Ninguém tem que tirar essa liberdade do outro, né? Então, cada um de nós, porque vejam só como é interessante, nós estamos vivendo há quanto tempo? Vocês já pararam para pensar? Não estou falando da existência atual, né? Quantos milênios que nós já estamos reencarnando?
Dá para a gente ter noção disso? Tem hora que a gente não para pensar nisso, né? Quantas culturas nós já conhecemos? Quantas crenças religiosas nós já tivemos? Em quantos povos diferentes nós já vivemos? Então nós, nesse transcorrer reencarnatório aí, das múltiplas reencarnações, a gente vai formando essa consciência, a gente vai criando crenças, parâmetros, né? Noções de certo e errado. Então cada um de nós vê o mundo à sua moda, à sua forma de entender. Por isso que ninguém tem direito de julgar o outro, de dizer se o outro está agindo bem ou mal. Ele está agindo da forma como ele entende, né? Só que o problema é que às vezes, mesmo sabendo, com o livre-arbítrio, a gente pratica o mal, né? Então vejam bem, em todos esses milênios que nós já vivemos, nós já aprendemos muito, né, da lei divina, muito, muito. Lógico que falta, mas já aprendemos muito. E às vezes a gente faz o mal, não é? Então veja, nós já aprendemos, mas pelo livre-arbítrio cometemos o mal, porque escolhemos mal, né? Mas temos essa liberdade, Deus concede, né? Mas não temos essa liberdade de prejudicar o outro. Temos liberdade de pensar, liberdade de agir de acordo com as nossas crenças, desde que não afete o direito do outro, né? Acho que isso está muito claro. O que mais aqui? Vamos ver aqui o Andrade dizendo, né? Sim, o corpo fala fisicamente, mas também existe uma clara transmissão e recepção de pensamentos por mediunidade intuitiva. Ah, sim, legal. O Andrade entrou num ponto que eu não tinha pensado, né? Da questão mediúnica, né? Realmente. Porque quem é médium, né? Quem consegue... a mediunidade às vezes permite, né, a pessoa captar um pensamento também de um encarnado, pode ser que aconteça, né? Não é comum, né? Não fiquemos preocupados, o médium não fica lendo a mente dos outros, não é isso. Mas pode acontecer, de repente, né, se alguma necessidade, capte aí um pensamento, né, uma intuição, né? A Simone Otávio, tudo bem, Simone? Fica tranquila. Rosana Cibele, boa noite, Rosana. A Ivani dizendo aqui, minha filha fala que tenho bola de cristal. É legal isso, né? Os filhos percebem muito isso, geralmente com mães, né? Que tem mais sensibilidade, né? Parece que está vendo ali e já adivinha tudo, né, Ivani? Ó, vamos então para a última questão, pessoal. A última questão para hoje, né? Depois não vai dar mais tempo aí. Para a gente encerrar hoje aqui com a 836, tá? Pergunta assim: tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Que é isso que já até começamos a entrar um pouquinho nisso, né? Travar ali a liberdade de consciência, né? Tirar o direito de fazer escolha, de ter suas crenças, né? E os espíritos respondem: falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então aqui eu achei muito interessante essa pergunta, porque ela estabelece uma diferença, né, pessoal, uma diferença entre as leis humanas, o que as leis humanas regulam e o que as leis divinas regulam. Existe uma diferença imensa, né? As leis humanas não podem, lógico, controlar o mundo íntimo da alma, né? A consciência, os pensamentos. Não tem como leis humanas controlar isso, né? Regular isso, porque temos liberdade de consciência. E as leis humanas regulam, então, as relações sociais, né? É lógico. Tudo aquilo que é visto, né, na prática, nos atos, nas atitudes,
Então, as leis humanas regulam as nossas relações sociais, a convivência das pessoas em sociedade. Mas, quanto à consciência, aqui que é legal, é entre Deus e as criaturas, entre Deus e nós. Então, vejam, a nossa consciência perante as leis humanas, estamos tranquilos, não vamos ser penalizados em hora nenhuma. Podemos pensar o que quiser, né? Sabemos disso. Agora, perante as leis divinas, até o nosso pensamento não temos liberdade absoluta, né? Porque nossa consciência nos julga. Não vai ser um juiz que vai nos julgar no mundo espiritual. É a nossa consciência, porque Deus fez assim, né? A consciência é como se fosse um recurso que Deus se utiliza para nos conhecer, para saber o que estamos agindo, para nos dar o retorno das nossas ações, né? Não precisa ele ficar interferindo diretamente, dizendo, olha, você fez mal, agora é isso, agora é aquilo. A própria consciência faz isso. Então nós temos a liberdade de consciência, mas cientes de que, se os pensamentos não são tão bons, né? Perante as leis divinas, temos que assumir as responsabilidades. Aqui eu me lembro de uma observação bem interessante que Allan Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que eu não vou me lembrar o capítulo, que ele fala sobre níveis das pessoas de acordo com o pensamento. Ele fala assim, mais ou menos, vou me lembrar aqui. Ele diz assim, tem pessoas que pensam no mal ou recebem pensamentos, que nem Ivani colocou, de espíritos, né? Influências espirituais ruins, e esses pensamentos a pessoa recebe ou tem e leva para a prática. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que têm pensamentos maus ou são influenciados por espíritos, com pensamentos maus, mas não levam à prática. Espero que a gente esteja nesse grupo. E tem espíritos, pessoas, né, que nem pensam no mal. Melhor se estivéssemos nesse, mas tá bom se a gente estiver naquele que pensa mal e não leva à prática, né? Porque aquelas pessoas que nem pensam mais no mal, eu creio que é um pouco difícil ainda na Terra, né? Nosso nível, a gente ainda, infelizmente, tem pensamentos ruins. Pode ser que a maioria já esteja sendo bons, né? Já estamos trabalhando para ser bons pensamentos. Mas, de vez em quando, surgem maus pensamentos. Infelizmente, às vezes a gente ainda tem ideias infelizes. Mas o importante o que é? Não colocar em prática. Combater logo esse pensamento. Porque se a gente dá forças ao pensamento, aí a gente sofre influência espiritual, aí a coisa agrava, aí a gente fica perturbado, fica obsediado, podemos atrapalhar o ambiente da casa. Por quê? Começou com um mau pensamento. A gente não expulsou esse mau pensamento e gerou um drama até dentro do lar, né? Então a importância o que é? Não tem problema, a gente ainda vai ter maus pensamentos, né? Lógico que melhor se não tivesse. Mas a partir do momento que a gente perceba um mau pensamento, uma ideia infeliz, um desejo de algo ruim, trabalhemos por expulsar esse mau pensamento, colocando outro bom no lugar. Pensemos na hora, né? Isso não é bom, eu não gostaria de que fosse feito isso comigo. Não está certo isso, eu não quero pensar isso. E pensemos diferente, façamos uma prece, uma boa leitura, né? Fujamos daquela sintonia mental para eliminar esse pensamento ruim, né? Deixa eu ver aqui que eu já vi que tem alguns comentários, né? Andrade Mineiro colocou aqui, né? O livre-arbítrio é bem relativo, sim, pois somos sujeitos à lei natural de causa e efeito. Vivemos num campo de provas e expiações, onde a ação gera reação física e espiritual. E isso, livre-arbítrio é relativo, sim, jamais absoluto, né? Como ele colocou, nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que nós fazemos retorna para nós. Bem colocado. Obrigado, viu, Mineiro? Certinho. A Júlia Paz dizendo, né? Nosso pensamento
nos acusa e absolve. A nossa consciência está sempre ali, né, atenta. Da forma como nós estamos pensando, né, a gente pode estar sendo... podemos estar ali assumindo uma culpa diante da consciência, né, porque um pensamento não foi legal, como podemos também estar com bons pensamentos, né? Então que a gente procure sempre essa... Legal, Vera, obrigado. E a Ana Lúcia colocando aqui, tô no grupo do meio. Vivo me policiando. Tá bom, o grupo do meio tá bom, né? O problema é o primeiro grupo, né, Ana Lúcia? Porque quando a gente pensa no mal e leva à prática, aí é ruim, né? Trabalhemos para ficar pelo menos no grupo do meio. Pensa no mal, mas não leva para a prática, né? A Ivani dizendo, tinha um pensamento me perturbando. Quando olhei para mim e para quem estava perto de mim, sumiu. Tá vendo que legal? É isso aí, Ivani. A oração ajuda muito nessas horas dos maus pensamentos, né? Mas se não ajudar, que a gente se esforce, faça mais, né? Não deixe aquele pensamento permanecer. A Zuleide Carvalho dizendo assim, e aí que a consciência trabalha. É isso mesmo. A consciência, gente, é um mecanismo muito maravilhoso que Deus coloca no espírito, né? Que juiz mais justo, né? A consciência. Porque a consciência não tem meio termo, não tem né, vantagem, não exagera. É aquilo que você pensou, é aquilo que você desejou, é aquilo que a sua intenção, né? Tudo que a gente faz, ou deseja, ou tem intenção de fazer, como que foi a intenção ao fazer um ato? Esse é o problema, né? É o guia. É isso aí, Vanê. Pessoal, então, estamos concluindo aqui, tudo tranquilo? Acabamos até uns minutinhos antes da 1h, tem dado bem perto aí da 1h, né? Que eu acho que é um tempo bom para não ficar muito cansativo. Na próxima semana a gente prossegue nesse tópico aqui, né? Da liberdade, né? De consciência, né? Que ainda faltam umas questões importantes aí para a gente ver, tá? E deixo de novo aí o convite para live da Loiva Carnop, nossa amiga aí do Farol de Luz, que vai fazer uma live no domingo às 10 horas da manhã falando sobre a última ceia. Como é amiga nossa aqui do grupo, quem quiser participar aí, prestigiar a Loiva, que é uma palestrante muito boa, conheço, já ouvi das suas lives também, vale a pena. Cansa não, Ivani? Então tá bom, Ivani está bem disposta, né? Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês mais esta noite. Que alegria, né? Estamos avançando aqui no estudo do livro. Questão 800 e pouco já, né? Olha só, tá passando até rápido, né? Creio que até no máximo fim do ano a gente deve concluir esse estudo aqui. Obrigado, Larissa, eu que agradeço. A Loiva dizendo, às vezes digo brincando que na próxima encarnação quero vir sem consciência. Essa é boa, hein? Vamos tentar, né? Mas é brincadeirinha, né, gente? A consciência é o melhor guia mesmo, né? Legal, gente. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Vocês fazem toda a diferença aqui. E esse grupo que eu digo sempre está muito bom, muito gostoso. A gente sempre trocando aqui figurinhas, né? Cada um colocando seus pensamentos, aquilo que pode contribuir, isso aí que deixa o estudo bem gostoso, né? Então até a próxima quarta-feira, até domingo para aqueles que quiserem acompanhar com a Loiva lá na live, né? Eu pretendo acompanhar também. Fica o nosso abraço, que Deus nos abençoe. A Silvia Guerra dizendo que passa rápido também, né? Obrigado, Celinha, Marinês. Agradeço a todos que vão deixando as mensagens aí tão carinhosas, depois leio. Passa rápido, né, Nanda? Eu também, para mim, aqui, nem percebo. Eu fico até de olho no horário, porque no relógio que a gente vai ver já passou o horário, né? Pessoal, então, muito obrigado mesmo, viu? Que Deus nos abençoe sempre. Agradecemos sempre a Jesus, os bons espíritos amigos, que protejam o nosso lar, nossa família, que nos dê força, sabedoria e muita vontade de trabalhar nossas imperfeições, né, pessoal? Para que a gente seja focado nisso,
nós já estamos despertando para a importância de seguir nos passos do Cristo, né? Que a gente não se deixe levar por orgulho ferido, por vaidades, né? Por egoísmo, que a gente possa enxergar o nosso semelhante à nossa volta sempre, né? Então que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que a nossa vida siga cada vez mais nos passos de Jesus. Esse é o caminho, pessoal, da verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe para a gente continuar estudando, aprendendo mais sobre essas leis divinas e nos tornarmos alguém melhor, né? Retornarmos na data devida ao mundo espiritual melhores do que chegamos. Imaginem que bom, no momento da desencarnação, sermos recebidos, né, com alegria, dizendo, olha, você realizou algo de bom, você viveu bem, você acertou bastante, errou muito, mas acertou também. Que bom que se a gente pudesse ser recebido dessa forma, né? Um abraço fraterno a todos, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.